Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 12 ao 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um, só membro, mas muitos. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Oh Pai Celestial, oh Deus vive, santo e poderoso, que habita no meio dos louvores do Teu povo, que habita também no coração quebrantado e contrito, Senhor. Oh Pai amado, nessa noite, Senhor, nós pedimos a Ti a Tua graça sobre esse povo, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh Pai Santo, que o Teu amor nos alcance. Oh Senhor amado, que a Tua palavra, Senhor, que é vida, que é luz, que é lâmpada, oh Senhor, para nossas vidas, que ela nos alcance nessa noite, pela revelação do Teu Santo Espírito, que possamos receber nessa noite, Senhor, a mensagem vinda da Tua parte, para esse tempo, para esta hora, para este momento, Senhor, do relógio de Deus. Oh Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Oh Senhor, se eu tivesse o poder, eu mudava tudo aqui nessa noite, a minha própria vida e a vida de todos, Senhor. Mas eu não posso fazer isso. Mas o Senhor pode. O Deus Todo-Poderoso pode mudar as vidas, os corações, as mentes, libertar, salvar, curar. Oh Senhor. Ah Deus, vem e faz nesta noite a Tua obra em nossas vidas. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Às vezes a gente gostaria de mudar as coisas assim, né? Como se fosse virando a página de um livro. Pronto. Transformar tudo. Mas não é assim. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo e uma maneira. Como Salomão diz, há um tempo e modo, né? Para todo propósito debaixo do céu. Um tempo determinado e uma maneira determinada por Deus para todas as coisas. Agora o importante é você estar sendo conduzido por Deus para as coisas dele irem se derramando na sua vida. E a sua vida ir sendo trabalhada, transformada, dirigida pelo Senhor dentro do seu propósito. Existe uma mensagem do irmão Brana chamada A Posição de um Crente no Corpo, ou em Cristo.
Isso é tremendo, irmãos, e fundamental. Estar na posição que se deve estar. Você precisa estar na posição que é para você estar. A coisa fora do lugar, ela é um prejuízo. Ela é um problema. Você gosta de chegar em casa, quando você está acostumado a organizar as suas coisas, quando você não acha é porque está fora do lugar. Ou porque existe uma certa desordem. A mulher organiza a sua casa, ela coloca as coisas em ordem, como ela bem deseja fazer. Por quê? Porque a casa é dela. Nesse aspecto, ela tem essa autonomia de cuidar, de lidar e de organizar do jeito que ela quer. Ora, a igreja é de Deus. Deus, Ele coloca as coisas como Ele deseja colocar. Deus organiza como quer, da maneira como quer e faz como lhe apraz. Agora, se nós insistimos em estar fora do lugar que devíamos estar, Deus não obriga nada, Deus não forja a situação, mas Ele nos deixa nós sermos conduzidos da maneira que nós desejamos ser conduzidos, e aí você entra na vontade permissiva de Deus, e aí na vontade permissiva de Deus, não se obtém segurança, salvação. Você está por sua própria conta. E muitas vezes fazendo coisas para Deus. Muitas vezes operando coisas para Deus. Eu estava pensando em Saul e em Davi, ali em cima, e eu pensava, meu Deus, o que estava na mente de Deus para Saul antes da fundação do mundo, o que era que estava na mente de Deus? Era para ele ser rei? Não. O que estava preparado para Deus desde antes da fundação do mundo para Saul não é que ele fosse rei. Mas Saul foi rei. De uma forma forçada, de uma forma forjada. Uma insistência pelo povo. Mas Deus o tinha como o quê? Como um guardador de jumentas. Esse era o trabalho dele, era um guardador de jumentas. Agora você vai até ver o seguinte, que Deus, quando está preparando um homem para algo, até o caminho que a vida dele é conduzida, as coisas que ele faz, está apontando para aquilo. Agora, o que jumenta tem a ver com o povo de Israel? Agora, as ovelhas que Davi pastoreava tinha tudo a ver com o povo de Israel, porque o povo de Israel é o rebanho do Senhor, é o povo de Deus. Então Deus preparava Davi exatamente para ser o rei segundo o seu coração. Agora Saul não estava nos planos de Deus, mas ele acabou sendo o rei. Irmãos, você tem que ocupar a posição que Deus reservou para você. Não a posição que é do outro, mas a tua, de filho, de servo, de serva. O caminho que Deus proveu para você. Existe um caminho de aproximação a Deus, irmãos. Não é assim? Existe um caminho de aproximação. A irmã Brana diz que você não chega a Deus de qualquer maneira. Existe um caminho de aproximação que Deus proveu para você se aproximar dele. E não existe outra maneira, só aquela maneira. Porque as coisas seguem uma ordem. E Deus não vai quebrar aquela ordem.
Por isso que a forma de Caim se aproximar não foi aceita, mas a forma de Abel se aproximar foi aceita. Porque existe só uma maneira provida por Deus de aproximação. E essa maneira passa pelo sangue. Essa maneira passa pelo sacrifício. Você precisa do sacrifício do Calvário. Você precisa do sangue derramado a teu favor. Você precisa limpar os teus pecados em Cristo Jesus. Agora, se você não vai pelo caminho provido, se você está fora do seu lugar, tudo está errado. Por isso que o mundo está de cabeça para baixo. Por isso que as famílias estão em ruínas. Casamentos na igreja se acabando. Por quê? Porque as pessoas estão fora do lugar provido por Deus para elas. O marido não assume a sua posição, mas ele prefere a posição da mulher. E a mulher prefere a posição do marido. E as coisas, os papéis ficam invertidos. E acaba que quem manda dentro de casa é a mulher com os filhos, com os adolescentes. E ai do homem se falar alguma coisa. Ele está ali só para prover o bel prazer e o gosto da esposa e dos filhos. Senão a casa cai, senão vai embora, senão acaba tudo. Fica sequestrado. As coisas fora do lugar, fora de ordem. Se torna o quê? Se torna um caos. Quando está fora de ordem, se torna um caos. O que acontece na natureza que Deus criou de uma forma perfeita, no universo, em todas as coisas que estão em nossa volta, criado de uma forma perfeita, harmônica, quando algo sai do lugar, o que acontece? Vira um caos. O que está acontecendo com essa crise hídrica no Brasil? O homem tirando as coisas do seu devido lugar, extraindo a água de uma forma predatória, porque o que está provocando essa crise hídrica, o que é? É o agronegócio. É esse capitalismo doido, desenfreado, de querer ganhar mais e mais e mais, e produzir mais e mais grãos, e nossa safra bateu recorde mais uma vez, mas a que preço? A preço de ter uma lavoura verde 12 meses no ano. Isso não é possível, as coisas têm que dar na estação própria. Mas tem que vender, tem que importar. Exportar, né? E aí bombeia-se do rio, tudo fica tudo verdinho, vai tirando água, vai tirando água, vai tirando água, vai tirando água. Vai desmatando, e vai agredindo, daqui a pouco nós entramos numa crise. Porque as coisas foram tiradas do lugar, as coisas foram violadas. E há um desequilíbrio quando as coisas estão fora do lugar, há uma anomalia. E dentro do corpo de Cristo as coisas não podem estar fora do lugar, elas têm que estar no seu devido lugar, irmãos, dentro do corpo de Cristo. O homem tem que saber o lugar dele, a mulher tem que saber o lugar dele, os filhos têm que saber o seu devido lugar, os pais, as esposas, todos têm que ocupar o seu devido lugar na igreja, na sociedade, como um testemunho de Deus, da sua palavra, de que as coisas submetidas à sua vontade é a perfeição para a vida do homem. Então, existe uma posição a ser ocupada. Agora, para mim ocupar a minha posição no corpo de Cristo, para você ocupar a sua posição, aqui a Bíblia diz, e ela fala de uma forma muito clara, e você vai acompanhar nas mensagens do irmão Brando, ele enfatizando isso várias vezes, que você entra no corpo de Cristo
Como é que você entra no corpo de Cristo? Por um aperto de mão? Por vir à frente e receber uma oração? Não. Por um Espírito, sois todos batizados em um corpo. Quem te coloca no corpo é o batismo do Espírito Santo que te coloca no corpo de Cristo. E quando a pessoa é batizada no Espírito Santo e colocada no corpo de Cristo por esse batismo, aí sim ela começa a ser conduzida pelo Espírito Santo a ocupar o seu lugar. Porque aquele que vai fazer com que você esteja no seu lugar certo, para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para obedecer a palavra de Deus, aquele que vai fazer se chama Espírito Santo de Deus. Ele é o tutor da igreja, ele é o tutor da tua vida, ele é o guia. É ele que vai fazer isso. Vai te colocar na posição. Não é o teu esforço, mas é a tua sujeição. E ele chega a dizer em uma mensagem que eu não me recordo agora, que Deus o usava pela forma com que ele sujeitava a ele. Gente, isso é uma coisa tão simples, isso é uma coisa clara de ser vista, de ser entendida. O problema é a nossa rebeldia. O problema é que nós não nos sujeitamos. O problema é que nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós não queremos entender nem buscar a vontade de Deus. Você precisa buscar a vontade de Deus para tudo na sua vida, irmão. Para qualquer coisa que você for fazer, você precisa da vontade de Deus, da sujeição de Deus. Não é de deduções, de cálculos, de orientações do mundo, de perguntar para A e para B. Não, é de saber a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Eu preciso desesperadamente saber. Nessa mensagem, a posição no corpo de Cristo, ele diz que Moisés sabia que era um libertador. Ele sabia que Deus tinha chamado ele para ser um libertador. Só que tudo tem um processo de Deus em nossa vida. Irmãos, Deus está trabalhando com você, Deus tem trazido você a esse lugar. Isso é um processo de Deus na tua vida. Ele tem um propósito por trás disso. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te guiar. Deixa Ele mudar a tua vida como Ele mudou a de Moisés. Porque enquanto Moisés estava no Egito, ele não podia ser um libertador. Enquanto você não sair da tua terra, da tua parentela, da roda dos escarnecedores, desse Egito que você tem vivido, por mais que Deus tenha um chamado para a tua vida, por mais que Ele tenha uma salvação para a tua alma, Ele não pode manifestar isso na tua vida enquanto você não der um passo de fé em direção a Ele. Enquanto você não romper com essas barreiras. Então Moisés, ele o chamado dele só começou a clarear na vida dele as coisas quando ele não estava mais no Egito. Quando ele saiu do Egito e quando ele se encontrou com Deus. Agora, onde ele se encontrou com Deus? No monte de Deus. Foi lá no monte de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, você está no monte de Deus para se encontrar com Ele aqui essa noite. Encontre-se com Deus nessa noite. Tenha uma experiência com Ele nessa noite. Abra o seu coração para Ele. Confesse a Ele os teus pecados. Oh, aleluia. Diga para Ele da tua necessidade, do teu fracasso.
Porque é isso que nós somos, um fracasso sem Deus. Tudo que fazemos não dá em nada, dá errado. Achamos que estamos ganhando o mundo, mas nossa alma está uma lama, está uma sujeira. Estamos caminhando para o inferno. Necessitamos da misericórdia e da graça de Deus renovada em nossos dias, todas as manhãs. Poder se aproximar dele pela sua misericórdia através do sangue. Agora é através do sangue? É. Para que serve o sangue? Para que serve o sacrifício? Para te perdoar dos teus pecados. Esse é o maior problema do homem, é o pecado dele. Está diante dos seus olhos. E às vezes, ao invés de nós irmos ao sangue de Jesus Cristo, pela confissão, pelo arrependimento, nós damos um jeitinho, nós fazemos uma oraçãozinha, uns ficam pagando penitência ou alguma coisa desse tipo, né? Se penitenciando, e a gente vai acumulando sujeira sobre sujeira, debaixo do tapete ali. E por isso as coisas não dão certo. Porque existe algo que está atrapalhando Deus agir na tua vida, que é o reconhecimento, que é a confissão, que é o arrependimento, que é fazer valer o sangue de Jesus Cristo na tua vida. De que vale o sangue se você não confessa? De que vale o sangue se você não reconhece? De que vale o sangue se você não se arrepende? O benefício está aí. É como o exemplo que eu vi até o pastor Febrônio dando lá da energia. Você chega em casa, está faltando energia, está faltando luz. Você olha na vizinhança, o vizinho da direita tem, o da esquerda tem, todo mundo tem e você não tem. Você vai na chave geral, a chave geral está ligada. O que você deduz? Que há um problema que precisa ser resolvido. Há algo que está fora do lugar, que está atrapalhando a energia chegar. Por que ela não chega? Se o vizinho tem, por que eu não tenho? Porque tem um problema que tem que resolver. Ela está ali, mas ela não pode vir, ela não pode te trazer o benefício enquanto você não consertar. Você tem que ir lá, ver onde está a interrupção de fio, ver onde está o curto-circuito, ver onde não está passando a energia. Depois de você resolver aquele problema, aí a luz chega. Aí a energia chega. Aí a glória de Deus brilha. Aí a luz vem sobre a tua vida, sobre o teu coração. Oh, como é bom ser iluminado por Deus e por sua palavra. Como é bom receber os benefícios do Espírito Santo em nossa vida. Oh, aleluia. Mas o que está atrapalhando esse crente brilhar, esse crente ter a glória do Senhor sobre ele? Consertar algo. Confessar os seus pecados. Reconhecer que está errado. Ô Senhor, as companhias que eu estou andando estão erradas. A roupa que eu estou vestindo está errada. Não é uma roupa de uma serva de Deus. Estou sensual. Às vezes mesmo usando saia, mas usa de uma forma sensual. Aí tem tantas coisas, irmão, que a gente pode enumerar. Meu Deus do céu. Quando eu me converti, o que se
falava muito naquelas denominações mais conservadoras, elas pregavam contra a televisão. Certo. O profeta pregou, está correto pregar contra a televisão. Só que hoje existe algo muito pior que a televisão. Que todo mundo tem. Que uma criança tem. Que o pai entrega para a criança. Esse aparelhinho aí. Que a pessoa entra na igreja, nem colocar no silencioso, coloca. De vez em quando o pastor está pregando, está um barulhinho. Ali tem pornografia, imoralidade, violência. Só com um cliquezinho. Lá no passado, da televisão, se torna uma coisa tão suave comparado ao que esse aparelho pode trazer. Destrói casamentos. O que tem de casamento arruinado por causa de um aparelho celular? Arruinado. Então essas coisas, irmãos, é que muitas vezes está impedindo você de ser um crente abençoado, de ser um crente segundo o coração de Deus, como foi Davi, de ser um crente ungido, de ser um crente vitorioso, de ser um crente cheio do Espírito Santo, que dá testemunho. Tem coisas que é você que tem que fazer, Deus não vai fazer, é você que tem que fazer. É você que tem que consertar, é você que tem que confessar. É você que tem que repor o dano. Deus não vai fazer nada. Ele vai esperar que você faça. Ele vai te dizer o que tem que fazer. Aí você vai e faz. Aquela história lá de Lázaro. Maria e Marta mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava doente. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo o clamor delas, a oração delas, vem porque aquele que tu amas está enfermo. Jesus demorou 2 dias ainda para sair daquela cidade. Ele ouviu, ainda demorou 2 dias. Ele não foi na mesma hora. Ele não veio exatamente no momento. Irmãos, esse negócio de querer as coisas de Deus para ontem, para já. Igual eu falei aqui, virar a página e está tudo resolvido. Isso é um blefe de Satanás que a maioria das denominações engoliram. Mas o crente, a noiva, não engole isso não. Ele sabe que as coisas de Deus, ele pode sim resolver no momento. Mas em grande parte é um processo. Até para nos ensinar. E o irmão Branham diz que se nós recebêssemos uma resposta de Deus no mesmo momento, nós nos tornaríamos pessoas impacientes. É igual aquele menino que não espera nada, porque o pai dá tudo na mão. Aí na hora que pede, se não der, meu filho. E rola no chão, e chuta isso, e chuta aquilo. Aí a mãe, o pai, para acalmar aquela ferinha, né? Vai, toma, meu filho. Toma. Merecendo, não. Jesus demorou 2 dias. De lá, ele foi para a Judéia, que era também caminho. Mas no final das contas, foi quase uma semana para ele chegar até lá. Porque quando ele chegou,
Quando chamaram ele, Lázaro estava doente. Quando ele chegou, já tinha 4 dias de morto. Então Jesus demorou. E, para a visão de alguns, ele chegou tarde demais. Porque o homem já estava morto. Aí Maria virou para ele, né? É interessante, tem muita coisa para falar, mas eu vou respeitar os 35 minutos, no máximo 40. A ordem da igreja diz isso, né? Exceto em cultos especiais, né? Mas não é o caso. Mas, eu estava vendo aquela Maria, irmã de Lázaro. Olha só, existia Maria e existia Marta. Marta era toda certinha, sabia disso? A Marta era a certinha, a organizada, a que trabalhava, a que fazia tudo. Maria era errada. Ela tinha até uma vida fácil. Porque ela era aquela que ungiu a Jesus com os pés e enxugou com os cabelos. João 11 fala isso. Essa é aquela, Maria é aquela mulher que ungiu. Então, ela era aquela que tinha uma vida. No entanto, você vai ver a errada, Deus restaurando e fazendo ela uma mulher de fé. E a toda certinha, já não sendo aquela coisa abençoada. Como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. A esperança para nós. Aleluia, a esperança para o perdido, a esperança para o errado. Aleluia. É esse que Deus quer consertar mesmo para a sua glória. E quando ele chegou, ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Me leve até lá. Me leve até o sepulcro. Levaram até o sepulcro. O que Jesus falou quando chegou na porta do sepulcro? Tirai a pedra. O que era para ele aquela pedra? O que é mais difícil, ressuscitar um morto ou fazer uma pedra rolar? Ele não poderia levantar a mão e vir uma tempestade? Ele não parou a tempestade lá no mar? Ele não poderia fazer ela voltar naquele momento? Um vendaval e fazer a pedra rolar? Mas ele diz para eles tirarem a pedra. E Jesus não ia fazer nada para aquela pedra sair dali. É um grande obstáculo para você. Mas no momento que você tira, a glória de Deus aparece. Tira a pedra da tua vida hoje, irmão. Às vezes nós carregamos uma pedra enorme chamada, sabe o quê? Orgulho. Ou pedra difícil, que está na maioria dos corações, é uma pedra chamada orgulho. Você não quer se humilhar para outra pessoa, nem se humilhar para Deus. Reconhecer. E aí você não recebe a bênção. Não recebe o perdão, não recebe a restauração. Porque não quer ir até a parte ofendida. Não quer ir até o altar e se humilhar. Não quer rasgar o coração e dizer, Deus, eu preciso do Senhor, eu estou todo errado. Aceita a minha vida, me perdoa, me restaura. Não quer ir pelos meios que Deus proveu para ti. Como é que você vai receber restauração? Tira essa pedra. Vá até a esposa, vá até o marido. Tira a pedra da indiferença. Você acha que a indiferença está resolvendo, está ajudando no teu casamento? Está contribuindo? Só se for para você ter uma úlcera, para você ter uma gastrite, para isso que está contribuindo essa indiferença, esse orgulho. Mas tira essa pedra, vai até a pessoa. Tira essa pedra, vai até Deus. E aí você vai ouvir a voz dele dizendo assim para você,
João, Maria, Pedro, sai para fora, receba a vida, receba a restauração, receba a salvação, receba perdão. Oh, aleluia! Quando cumprimos com a nossa parte, Deus cumpre com a dele e nos abençoa. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Oh, aleluia! Se aproxime dele e Ele se aproximará de vós. Humilhai-vos perante Ele e Ele vos exaltará. Oh, Deus bendito e santo, esse é o caminho, irmãos. O caminho para cima é sempre para baixo. É sempre, não adianta você achar, porque é psicologia, porque o pastor fulano, porque isso, porque aquilo. Irmão, só existe uma maneira. É reconhecer, é se humilhar, é se arrepender. Não existe outra. E ter um encontro com Deus. Eu vou voltar aqui para Moisés e concluir aqui. Ele fala algumas coisas aqui nessa mensagem. A posição de um crente no corpo. Então ele diz, quando Deus chamou Moisés, então ele começou a fazer as coisas à sua maneira. E o que aconteceu? Ele matou um homem. A pessoa quer servir a Deus da maneira dele. Está ouvindo a palavra. Está ouvindo o conselho de Deus. Mas não aceita. Ele pensa que é do jeito que ele está pensando. Quer fazer da maneira dele. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. A gente tem que parar de ser cabeça dura. A gente tem que parar de ser filho de quis, criador de jumento. Só sabe que jumento é uma trabalheira. O povo de Deus não é jumento, não. O povo de Deus é ovelha. Eu não sou pastoreado por Saul, não. Eu sou pastoreado por Davi, Jesus Cristo. Aleluia! Jumento que é pastoreado por Saul. Teimoso, teimosa. Aí ele tentou da maneira dele, aí matou um homem. Agora, quando veio exatamente o tempo de Deus, então ele revelou seus planos para Moisés. Quando Deus entrou em cena, ele revelou. Moisés intentou em si mesmo e falhou. É isso que a igreja tem feito muitas vezes. É isso que nós temos feito muitas vezes. Tentado da nossa maneira. E vai falhar sempre. E graças a Deus porque tem falhado. Porque é esta falha que pode fazer com que a gente acorde e veja. Está tudo errado. Eu tenho que fazer da maneira de Deus, não da minha. Eu tenho que me sujeitar. Eu tenho que ser ovelha. Ou então estou perdido, ou então estou fora do corpo. Nem batismo no Espírito Santo, nem nada eu tenho. Porque é isso que me coloca no corpo. É isso que me põe no lugar. Foi isso que colocou Moisés no lugar. Foi aquela sarça ardente que ele encontrou ali. Foi aquela sarça ardente que colocou Moisés no lugar. É a sarça ardente que está aqui nessa noite que coloca você no lugar. Aleluia! É a glória da Shekinah de Deus. A coluna de fogo, o Espírito Santo que te coloca no lugar. Oh, aleluia! Tão somente se achegue a Ele. Tão somente se sujeite. Tão somente admita na sua vida os ditames de Deus, a maneira de Deus, os conselhos de Deus, a palavra de Deus, toda a orientação do Senhor. Quantas vezes eu preguei aqui, estava pregando outro dia aqui sobre Jeremias, aquele povo que chegou até Jeremias e disse para ele, tu és o nosso profeta. Não é?
Cainã e outros lá. Tu és o nosso profeta. Queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nos fala. O povo que não foi cativo para a Babilônia, aquele grupo. Jeremias, está bom, eu vou orar 10 dias, vou buscar o Senhor e conto para vocês. Faça isso, porque tudo que tu disseres para nós, faremos. Jeremias vai, ora, busca o Senhor, vem com a resposta e fala, ó, Deus quer que vocês permaneçam aqui e não entrem no Egito. O Senhor não falou por ti. Tu estás mentindo. É mais ou menos isso que eles falam, que Jeremias estava mentindo. Como que alguém fala que quer e na hora que ouve, diz que não é daquele jeito, gente? Isso é jumento selvagem. Isso é filho de Ismael, não é filho de Isaac. Mas essa noite você está aqui, irmãos, porque Deus tem te visto como um Isaac, como um filho dele, como alguém que vai ouvir, que vai sujeitar, que vai assumir a sua posição por sujeição. Aleluia, deixando ser tomado pelo Espírito Santo, guiado pela palavra, encontrando o seu lugar no corpo. Aleluia, vamos ficar em pé e vamos orar. Oh Deus bendito.